I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e mais um exemplo de como as coisas estão completamente doidas. No vídeo anterior eu falei sobre essa censura que querem que sejam aplicadas a um tipo específico de personagem pelos ultra progressistas e como isso lembrava os ultra conservadores dos anos 70 e 80. Agora a gente tem o outro lado da moeda vindo da China, que agem cada vez mais como ultraconservadores dos anos 70 e 80. Na verdade, toda essas censuras, toda essa temática, ela é o sonho desses ultraconservadores. O sonho dessas pessoas, onde qualquer personagem homossexual é banido, qualquer personagem que vá contra os pensamentos desse pessoal seja proibido, seja banido, que violência nos videogames não tem porquê, que escolhas nos jogos não tem porquê. É o sonho dessas pessoas está sendo realizado pelo Partido Comunista Chinês. E estranho, mais estranho ainda, nem é na verdade estranho, é bem comum. As pessoas, na verdade, não todas, mas muitas delas, elas não são contra a censura, elas não são contra ditaduras, elas não são contra a maioria dessas coisas. Elas são contra as censuras e ditaduras do lado oposto. Mas se a censura ou a ditadura tiver ali na mesma gama de pensamentos e valores dessa pessoa, é completamente aceitável. E isso é um horror. Então essa matéria que saiu na CBR, Diretrizes Estritas da China para Desenvolvedores de Videogame descritas no novo relatório. O novo relatório revela algumas mudanças nas diretrizes específicas que as autoridades chinesas recentemente impuseram aos desenvolvedores de videogame. Isso vai muito além das 3 horas que menores de idade podem jogar semanalmente. A China recentemente introduziu um conjunto de diretrizes para desenvolvedores de videogames em meio a uma repressão em toda a indústria. Mais detalhes sobre essas diretrizes foram divulgados, sugerindo o nível de controle e censura que as autoridades chinesas estão impondo aos desenvolvedores. Assim, o negócio é realmente hardcore, assim, é censura braba mesmo. De acordo com o South China Morning Post, as revisões regulatórias sinalizarão qualquer coisa que viole as leis chinesas, vazamento de segredos de Estado ou pareça promover superstição, jogo, violência ou automutilação. Especificado em um memorando de um recente curso de treinamento interno organizado para desenvolvedores pela Associação de Jogos do Estado Chinês, o cumprimento dessas diretrizes e a exibição de um conjunto correto de valores são necessários para garantir que os jogos sejam aprovados no futuro. E a gente sabe muito bem o que as pessoas querem dizer com conjunto correto de valores, ou cidadão de bem ou qualquer outra coisa. O cidadão de bem, o conjunto correto de valores, não é uma coisa universal. Ele está associado à crença e os valores morais da pessoa que está impondo isso. Nunca o que a grande maioria quer. Não é uma questão de democracia, não é uma questão de maioria, é uma questão do meu valor suplantar o seu porque eu posso. Embora essas diretrizes possam parecer amplas, o memorando também afirma que as regras serão implantadas de maneira muito mais rígidas e específicas. Por exemplo, os videogames ambientados em um mundo pós-apocalíptico, no qual a sobrevivência depende da matança, provavelmente não passarão. Então, um jogo que lembra o Mad Max e tantos outros jogos, Fallout, não, na China não pode. Nem os videogames que permitem aos jogadores fazer certas escolhas. Alguns jogos têm limites morais duvidosos. Os jogadores podem escolher ser bons ou maus, mas não achamos que os jogos devam dar aos jogadores essa escolha. E isso deve ser alterado, dizia o memorando. Tá entendendo o que eu quis dizer como valores morais tá alinhado ao meu pensamento e não o da maioria? Foi relatado anteriormente que, junto com o cinema e a televisão, personagens de videogame descritos pelas autoridades chinesas como homens afeminados e histórias LGBT serão efetivamente banidos das telas. Lembrando que a gente precisa fazer uma análise um pouquinho melhor em relação a homens afeminados. Homens afeminados não tem o mesmo significado do que pra gente. Homem afeminado nessas regras estatais é pura e simplesmente qualquer homossexual. Então aquele teu amigo ursão
ele é um homem afeminado pelas diretrizes do governo chinês. O memorando também forneceu mais detalhes sobre essa proibição, afirmando: se os reguladores não puderem dizer o sexo do personagem imediatamente, a configuração dos personagens pode ser considerada e bandeiras vermelhas serão levantadas. Isso se aplica a personagens masculinos vestidos ou se comportando como uma mulher. E aí a matéria continua: coisas de distorcer os fatos ou provocar polêmica deliberadamente. Figuras históricas com narrativas estabelecidas não devem ser remodeladas. Lembrando, distorcer os fatos ou provocar polêmicas deliberadamente, toda vez que você pega os melhores livros, as melhores histórias, os bons filmes, sempre provocam alguma polêmica e é sempre deliberada. Porque a polêmica, quando bem escrita, quando bem feita, faz você reavaliar seus pontos. Muitas vezes, não que você vai concordar ou vai mudar de opinião por conta daquilo, mas faz você ter um pensamento, ou melhor, fazer uma análise em contrapartida a essa polêmica que está sendo levantada. Figuras históricas com narrativas estabelecidas, nesse caso, são figuras históricas com narrativas estabelecidas pelo Estado, onde Mao Tse-tung é uma deidade. Isso tudo é muito, muito perigoso. E as pessoas que estavam comemorando as diretrizes chinesas em relação a menores não poder jogar videogame, ou, teve gente que comemorou isso, ou a proibição dos chamados homens afeminados na mídia, saiba que nunca para no que você acha que é o bom. Nunca. Essas coisas sempre continuam. E isso só pode ser implantado num país como a China, que é uma ditadura, onde o Estado controla tudo. Aí vai ter, algumas pessoas vão pensar, mas isso vai ser positivo pro mercado de videogames ocidental, já que eles não vão fazer coisas pensando em passar a censura chinesa. Não, porque nenhum assunto vai poder ser abordado nos jogos para passar pela censura chinesa. De novo, vê como a comemoração, num primeiro momento, se torna uma decepção para essas pessoas que amam ditaduras e regras impostas sem um pingo de democracia envolvida, simplesmente porque essas ideias naquele momento coincidem com os valores morais daquela pessoa. O que eu acho que vai ser uma boa é que a China vai acabar se tornando cada vez mais isolada em relação ao entretenimento de forma geral, o que vai fazer também com que a influência dela no entretenimento mundial diminua bastante. Eu acho muito provável que a gente volte a ver, em alguns poucos anos, volte a ver aqueles filmes de Tibete Livre, as pessoas serem mais vocais em relação não só ao Tibete Livre, como agora a Hong Kong Livre, desde as leis que foram impostas em Hong Kong, respeitando o acordo de ser uma região autônoma por, sei lá, mas pelo menos 10 anos. Então é muito provável que isso aconteça. Também é provável que nos filmes de ação os inimigos sejam os chineses. E eu acho que quando a gente vê o primeiro filme, blockbuster, onde os inimigos são os chineses, ou onde haja qualquer menção a assuntos como Tibete Livre, Taiwan é um país e Hong Kong Livre, vão ser um excelente sinal que vai demonstrar o isolamento, pelo menos na parte do entretenimento da China. Se isso vai realmente acontecer ou não dá para afirmar com certeza, mas a probabilidade disso acontecer num curto espaço de tempo é bem grande, com essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo chinês. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe os nossos vídeos, assina o nosso canal e até a próxima.